Está começando mais um Por Dentro da Câmara, um programa que você que está em casa tem a oportunidade de conhecer de perto os setores aqui da Câmara Municipal de Campinas. E hoje eu estou aqui na Diretoria de Assuntos Legislativos com a Gislaine Ulian, ela que é a diretora desse setor e vai contar um pouco mais sobre a Diretoria de Assuntos Legislativos da Câmara Municipal de Campinas. Gislaine, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui um pouco mais no Por Dentro da Câmara para contar, sobre esse setor tão importante aqui do Legislativo. Para a gente começar, você tem uma longa trajetória aqui no serviço público, Você está desde março de 1983? Sim. Como que foi? Eu prestei o concurso em 1981 e, na verdade, antes eu trabalhava num banco, eu não sabia se ia ou não, e aí quando eles estavam finalizando o concurso em 1983, as últimas vagas que tinha, eles me contactaram, eu achei interessante por causa que era meio período, a gente entrava meio-dia, ficava até às 6 da tarde, tinha, claro, as reuniões ordinárias que eram à noite, começavam às 8 da noite, e não era de segunda e quarta, era segunda e quinta. Mas aí eu achei interessante, eu tinha alguns outros planos pela minha formação, que eu estava finalizando uma outra formação, e eu acabei vindo para a Câmara, Comecei a trabalhar em março de 83 aqui na casa. E como que foi a sua trajetória até chegar hoje como diretora de assuntos legislativos? Eu sempre, desde que eu fui colocada, que eu ingressei na Câmara de Campinas, eu trabalho nesse setor. Porque na verdade antigamente era protocolo que se chamava, A gente trabalhava não só com a parte legislativa, mas no que é hoje a coordenadoria de protocolo, que é ligada até a outra diretoria. Mas a gente tinha o protocolo, que era o processo legislativo em si e o expediente. Então a gente tinha essas duas situações. E eu comecei nesse setor, e que era, na época, era diretoria de tramitação processual, que era diferente. Por exemplo, hoje em dia o diretor é mais que o coordenador. Quando eu ingressei, o coordenador era um cargo maior, mais elevado do que o diretor em si. E eu estava nessa diretoria, cuidando dessa parte das proposições. Desde os meus 42 anos aqui dentro, eu só fiquei fora quando eu trabalhei por 2 anos no setor que hoje é a gestão de pessoas. Que eu fiquei lá um período, então, só isso. 40 anos dentro do processo legislativo. E como que é hoje atuar nesse cargo, tão importante aqui da Câmara Municipal de Campinas? Porque, na verdade, essa diretoria, ela comporta, hoje nós somos quase 31 funcionários, acho que 31 funcionários, na verdade, que entrou mais um recentemente. Mas ela é 4 coordenadorias. Então, todo o processo legislativo inicia e finaliza aqui nessa diretoria. Toda proposição que é produzida nos gabinetes dos vereadores entram na coordenadoria de processo legislativo, tem todo um procedimento para análise dessas proposições, para o que acontece com cada uma delas. Depois existe um setor que cuida da revisão desses projetos, existe um outro setor, uma outra coordenadoria que cuida das comissões, que fala sobre como é que juridicamente esse processo está instruído, se ele tem algum impacto orçamentário, se ele tem algum estudo econômico, que essa coordenadoria de apoio às comissões cuida dessa parte. E a finalização desses processos é a votação em plenário, que é a coordenadoria de atendimento ao plenário. Então, todo o processo inicia e finaliza dentro dessa diretoria. E como que é o dia a dia aqui na Diretoria de Assuntos Legislativos, A gente pode ver, como você falou, são mais de 30 pessoas, Eu acredito que o coletivo é muito fundamental, Primeiro que eu acho que, assim, as pessoas aqui, elas têm um bom relacionamento entre elas, entre os próprios coordenadores, os próprios funcionários dentro da diretoria. Eu acho que você tem pessoas que realmente começam a reclamar um do outro, começa a ter problema, aí já dificulta mais, ainda mais por ser essa quantidade de pessoas, que realmente eu acho que é a maior diretoria em quantidade de pessoas. E todo mundo aqui procura. Nenhum coordenador veio até mim dizendo, olha, eu estou tendo problema com esse e aquele por causa de não querer trabalhar, porque não querer produzir, não querer, junto com os outros funcionários, fazer a parte que cabe. Realmente eu nunca tive, desde que eu estou aqui, eu não passei por essas situações. Se teve alguma coisa dentro das coordenadorias, eles resolveram, não chegou até mim. Mas normalmente, realmente o relacionamento entre eles, a cumplicidade, porque na verdade, tudo que é
passado em plenário, é lido em plenário, a gente fala lido, mas consta num documento chamado ementário, que é as proposições que chegam até as 14 horas do dia da reunião, que é recepcionado pela coordenadoria do processo legislativo, tem todo um trabalho que depois, através da coordenadoria de atendimento ao plenário, que elabora esse ementário, ela faz todo um despacho das proposições, né? A coordenadoria de revisão, ela faz a revisão desse ementário para depois ser disponibilizado para a Câmara inteira, para quem está na nossa linha de transmissão, dizendo que existem aquelas proposições que vão iniciar a tramitação dentro dessa casa. Então você aqui na diretoria orienta, supervisiona, planeja e controla todas as atividades. Sim, porque na verdade, assim, os coordenadores, eles conseguem no dia a dia resolver muitas situações, porque eu acho que se você começar a engessar o trabalho deles é complicado. Eu sempre falo, vocês só precisam me passar coisas que eu preciso realmente de fato saber para a gente poder resolver junto, porque tem coisas pontuais que eu não vou ficar olhando se aquela coordenadoria, que horário que eles estão fazendo, eu vou controlar ponto de servidor, não dá para a gente fazer isso. Realmente tem que, cada coordenador responsável pelas suas, né, pela quantidade do trabalho que precisa apresentar, o que precisa de urgência ou não, né, o que tem destaque ou mais ou não de uma situação. Eu acho que os coordenadores em si, eles são bem livres para essa situação, eles têm bem condições são responsáveis por isso dentro da sua própria coordenadoria. Né? E pessoal, a Gi está falando dessa questão dos coordenadores. Ainda nesse programa a gente vai conversar com cada coordenador de cada coordenadoria, então não percam, ficam aí. E Gi, para a gente continuar aqui, então para o pessoal que está em casa entender, basicamente todos os documentos passam aqui pela diretoria? Sim, todos os documentos legislativos. O que são esses documentos legislativos? São todas as proposições constantes de um artigo do regimento, né? Por exemplo, indicações é aquilo que ele faz o vereador, através da indicação, ele faz uma solicitação, uma sugestão para o prefeito em relação a alguma coisa que o munícipe trouxe para o gabinete do vereador. O requerimento em si, na verdade, além de ele pode fazer iniciar um processo de denominação de um lugar, né, de um próprio, ele também é onde o vereador usa o instrumento de fiscalização dele através do requerimento. Os projetos de lei é onde o vereador pode legislar, ajudar o prefeito nessa parte. O prefeito, a hora que ele encaminha um projeto, o vereador analisa todo o projeto que o vereador encaminha, analisa como? Toda a informação do setor, o estudo jurídico da Coordenadoria de Apoio às Comissões, o estudo, se há necessidade do estudo econômico, estudo de impacto orçamentário. Tem toda esse trabalho dessa diretoria para que o processo em si possa chegar, ou através de uma indicação de um requerimento, a informação para o vereador passar para o seu munícipe, ou um projeto virar lei, né? O prefeito sancionar aquela lei, ou vetar, que ele pode achar que aquilo lá, o vereador ultrapassou alguma situação e tem um veto, mas que essa situação do veto está muito escassa aqui na casa. A gente está trabalhando, toda a diretoria em si trabalha para que o projeto, quando chegue lá, tenha o mínimo possível de obstáculos para que a lei possa ser sancionada. Muita leitura, muito detalhinho em cada documento. Sim, como que é? Porque cada na verdade, a coordenadoria do processo legislativo pode até falar para você que a gente tem, a gente não proíbe o vereador de protocolar qualquer documento dele em relação ao projeto, mas a gente precisa fazer uma análise. Vai orientar ele, Sim, né? Mas tem um projeto igual tramitando. Então, quem entrou antes não tem preferência do que entrou depois? Então, existe um despacho chamado de correlação, que ele vai fazer essa informação. Agora, a coordenadoria de biblioteca também ela é acionada, que é dentro da diretoria de gestão documental, quando ela vai informar se existe legislação, porque o nosso regimento, desde o artigo 125 do regimento interno, fala sobre essa correlação, essa informação, e fala também sobre a existência, se existe lei, não pode ter um projeto que vá dar uma nova lei a respeito daquilo que já existe, ele tem que alterar a lei existente. Então tem toda essa informação da coordenadoria aqui de processo legislativo, né? Depois dessa informação, eles também elaboram um despacho, que a gente fala despacho de admissibilidade. O que é essa informação? Qual o quórum que tem que ter? Isso é tudo regimental, né? Tem tudo no nosso regimento interno.
qual o quórum que tem que ter, quais comissões vão se manifestar, quais comissões de Constituição e Legalidade, a maioria, porque é sobre a legalidade. As de mérito tem toda uma informação dentro do nosso regimento do porquê aquele projeto tem que passar por aquela comissão. Né? Tem projetos de turno único, que normalmente é as honrarias, datas comemorativas, denominação. Né? Essas comissões de turno único, ela tem a função não só da parte de mérito, mas também da legalidade. Ela engloba tudo num só, porque ela é turno único, ela não passa em 2 votações. A gente pode ver que a diretoria aqui de assuntos legislativos engloba muita coisa, né, Gislene? Sim. Você vê que, como eu falei, a gente inicia o processo, a gente cuida quando a revisão olha, faz análise dentro da técnica legislativa, dentro do português formal. Realmente ela dá um embasamento muito grande para o vereador. Tem um projeto, realmente, dentro da técnica legislativa e do português formal, é um projeto, eu ia falar palatável, né? Mas é um projeto correto, um projeto que tem toda uma formação para que ele possa, de fato, começar o início, porque depois do processo é a revisão que analisa esse projeto em si. E como você falou aqui, né, a estrutura interna da Diretoria de Assuntos Legislativos engloba 4 coordenadorias, né? Sim. A de apoio a comissões, a de processo legislativo, a de atendimento ao plenário e a de registro parlamentar e revisão, né? Conta mais um pouco sobre o trabalho da coordenadoria de apoio às comissões, que quem é o coordenador é o Henry, né? Conta mais um pouco sobre esse trabalho específico dessa coordenadoria de apoio às comissões. Todo projeto que chega na coordenadoria, ele já chega, na verdade, eles precisam de algumas informações, eles precisam da informação do despacho, para que eles possam, né, a revisão já ter feito o trabalho dela, o despacho ter sido assinado pelo presidente. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um estudo jurídico e se houver necessidade, um estudo econômico ou um estudo de impacto orçamentário, depende da necessidade daquele projeto. Né? Então, basicamente, eles cuidam dessa parte, eles cuidam de gerenciar todas as reuniões de comissão, eles cuidam de gerenciar todas as audiências públicas, se é obrigatório ou facultativa. Então, todo esse trabalho compete a eles, né? Eles realizam essas reuniões de comissão, dessas reuniões têm atas que eles tem que fazer depois? Sim, por quê? Nós temos dentro de um sistema aqui do nosso site, que é a pesquisa de proposição, que é um SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Lá, quem tiver condições de acessar esse site, para saber quais são as proposições, para ter acesso, porque a gente procura colocar a maior transparência possível dentro dos processos, assim, nas páginas dos processos, para que possa, de fato, estar ali à disposição do público. Vai ter um parecer do CMDU, se um projeto em si exija um parecer desse Conselho Municipal, né, do urbanismo, se tem o estudo jurídico, se o vereador permitiu que fosse colocado na pasta do projeto, dentro do SAPL. Então, realmente, essa diretoria em si, ela cuida de tudo isso, dessa parte. E o apoio às comissões, realmente, essa parte do tratar o projeto em si, legalmente, juridicamente, economicamente, se vai exigir dentro das comissões essa reunião, se vai exigir uma audiência pública, né? Ele lida com toda essa parte das comissões em si mesmo. Das 23 comissões? Das 23 comissões. Eles têm, todo o começo de legislatura, a parte de indicação de quem vai participar, indicação de quantos por comissão, de cada partido, é tudo lá a coordenadoria de apoio às comissões. Na verdade, o trabalho deles o ano que vem é só o agendamento das datas durante o ano todo das reuniões de comissão. Porque como cada comissão fica a cada 2 anos, então 25 que iniciou a nova legislatura e 26 ainda serão os mesmos membros das comissões. E quase toda semana tem reunião de comissão, né? Outra coisa, eles cuidam também das comissões de estudos. Também tem um monte. Tem comissão especial de estudo e também comissão de estudo, né? Tem essas duas. Sim. E eles também são responsáveis. Sim, eles cuidam, eles acompanham o vereador durante essas reuniões, né, de estudos. A gente só não cuida do frente parlamentar, porque a frente parlamentar é de cada gabinete e eles são responsáveis
pelas frentes parlamentares. É isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença, né? Se a audiência pública e reunião de comissão é responsabilidade dessa coordenadoria? Na verdade, quando eles fizeram a alteração do regimento e falaram sobre as frentes parlamentares, lá foi deixado bem claro que a responsabilidade da frente parlamentar agendar, acompanhar, fazer ata, né, qualquer situação é do gabinete que propôs aquela frente parlamentar. Então isso não envolve a gente da diretoria e principalmente não envolve a coordenadoria de apoio às comissões. E como estava falando, né, toda semana quase tem alguma reunião de comissão, né, que são várias, então o dia a dia do pessoal dessa coordenadoria também é bem corrido. Sim, é bem corrido. E não só, e eles atuam também, às vezes que audiências públicas ou reunião de comissão, eles fazem às vezes de fim de semana, fazem à noite, então eles estão ali sempre dispostos, estão ali fazendo o trabalho deles, né, acompanhando. Agora de manhã teve uma bem grande aí, pública. Bem grande, o funcionário ficou lá o período todo acompanhando. Giz, muito obrigado então por poder contar um pouco mais sobre, né, o trabalho realizado aqui na Diretoria de Assuntos Legislativos e também contar um pouco mais sobre a questão da coordenadoria de apoio às comissões. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E pessoal, agora a gente vai conversar com o Rodrigo Fraga, ele que é o coordenador de processos legislativos, mais uma coordenadoria aqui da Diretoria de Assuntos Legislativos da Câmara Municipal de Campinas. Não perca. Rodrigo, muito obrigado por poder contar um pouco mais sobre o seu trabalho como coordenador de processos legislativos aqui no Por Dentro da Câmara, né? Conta um pouco para a gente, né, como que é então essa sua função de coordenador de processos legislativos, né? A coordenadoria que faz parte da Diretoria de Assuntos Legislativos. Obrigado, Rafael. A gente basicamente recebe as proposições, inicia todo o trabalho do vereador, inicia por aqui, recebendo as proposições. Então nós fazemos essa triagem, essa análise inicial com base no regimento, com base nas leis municipais, estaduais, para podermos receber essas proposições, para poder dar andamento às proposições dos vereadores, às demandas dos vereadores. Isso engloba as indicações, os requerimentos, os projetos de lei? Exatamente, as indicações, que são as sugestões, né, são as demandas dos vereadores, os requerimentos, que são o instrumento que eles utilizam para fiscalizar, e os projetos em si, todos os tipos, como o dia de denominação, por exemplo, datas comemorativas e entre outras coisas. Honrarias, que também são os tipos utilizados. Então, nós inicialmente fazemos essa análise. Estando tudo ok, nós damos publicidade dessas proposições tanto aos vereadores quanto à população também. Então, nós inicialmente analisamos para poder dar publicidade também para o público em geral. E Rodrigo, deixa eu te perguntar, então eu acredito que vocês estão sempre em contato com os gabinetes dos vereadores, né? Sim, nós temos uma relação muito boa, nós diariamente falamos com todos os gabinetes, instruindo, trocando ideia, tentando achar pontos em comum para a gente poder trabalhar da melhor forma e atender todos os aspectos regimentais para que eles também consigam atingir os objetivos deles. Todos os documentos que a gente encontra no site da Câmara passam por vocês. Vocês que numeram, registram. Perfeito. A indicação número 1528, por exemplo. Vocês que fazem isso. Perfeito. Todo documento que tiver sido publicado, dado transparência, nós que fizemos essa análise, nós que geramos essa numeração e colocamos no portal para acesso da população em geral e do vereador. Então, somos nós que disponibilizamos essa proposição depois de registrada. E vocês também fazem o controle e o registro também dos lançamentos, das tramitações, como que é? Todo andamento processual a gente atualiza. Um exemplo de um projeto de lei que passa por comissões, todo o trâmite dele nós atualizamos com pareceres de comissões, com onde ele está exatamente, qualquer documento que venha a ser juntado no processo, o despacho do presidente designando quais são os trâmites, se vai passar ou não para audiência, se vai ficar publicado em pauta ou não. Então, todo documento que faça parte do projeto, nós colocamos também no nosso sistema para que todos tenham clareza de todo o processo. E é um trabalho muito minucioso, eu acredito, né, muito Rodrigo? Detalhista, porque é muito detalhista, né? Não pode ter nenhum errinho, nada, né?
é muito criterioso, A gente precisa sempre de uma análise tranquila, também a parte de compreensão dos gabinetes, que às vezes nós apontamos muitos detalhes, então é um trabalho conjunto, tanto a nossa análise quanto a deles entender qual o ponto que a gente precisa atacar para poder trabalhar da melhor forma a proposição. Porque, como a gente pode entender, né, é aqui que a lei do vereador, o projeto de lei, a indicação, requerimento, passa aqui para vocês averiguam, vê que tá tudo ok, para depois ir para o site, é isso, né? Isso. Passa primeiro por você, né? Perfeito, passa por mim, porque até como vai ser dado publicidade, e até para que quando chegar no destino, conhecendo o trâmite, por exemplo, das indicações como para o executivo, os requerimentos como para o executivo, nós já criamos um padrão de identificar o que eles aceitam ou não. Então, com base nisso, a gente direciona para poder facilitar o trabalho do vereador também. Então, tem todo esse cuidado. E se algum documento vem com alguma coisa que está incorreta, vocês também auxiliam a questão dos assessores? Sim, como temos esse contato fácil com os gabinetes, nós já fazemos essa primeira análise e já fazemos esse contato para que eles possam corrigir e poder adequar da melhor forma. E como que é para você ser o coordenador, né, de processos legislativos aqui da Câmara Municipal de Campinas? Eu gosto bastante. Eu estou há 11 anos na Câmara, como coordenador estou indo para o 7º ano. Eu estou bem satisfeito, bem feliz, porque eu tenho uma equipe ótima, um pessoal muito bacana de trabalhar junto, pessoal de entendimento fácil. Os gabinetes em si, eu lido normalmente com assessores e com chefes de gabinetes, todos respeitam bastante a gente, então torna-se um trabalho bem fácil, assim. Então eu sou bem grato, bem feliz de trabalhar, de estar nesse cargo como coordenador. É um trabalho bem bacana. Rodrigo, muito obrigado por explicar para a gente, né, aqui no Por Dentro da Câmara, um pouco mais sobre a coordenadoria de processo legislativo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, permaneço à disposição e boa tarde. E pessoal, agora a gente vai conversar com a coordenadora de registro parlamentar e revisão aqui da Câmara, a Cláudia Basso. Cláudia, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui no Por Dentro da Câmara, né, contar para o pessoal que está lá em casa um pouco mais sobre a coordenadoria de registro parlamentar e revisão, que faz parte da diretoria de assuntos legislativos, né? Conta mais um pouco para a gente, né, o que é essa coordenadoria, né, que o pessoal aqui usa a sigla CRPR, o que faz essa coordenadoria? Então, aqui a coordenadoria ela é dividida em 2 setores, que é o setor de transcrição, né? Nós temos 5 técnicos de transcrição e a coordenadoria de revisão. Então, nós temos aqui 6 analistas formados em letras. E aqui a gente tem trabalhos muito, né, como todas as outras coordenadorias devem ter dito, né, trabalhos que são muito importantes aí dentro do processo legislativo. Aqui no setor de transcrição, a gente faz as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias e também as transcrições das audiências públicas e as transcrições das oitivas de PAD e de sindicância e eventualmente de outros eventos, né, quando os vereadores fazem a solicitação. E aqui na revisão a gente faz diversos trabalhos, assim, a gente atua em várias frentes, vamos dizer assim. Mas o principal, como diz o nome já, é a revisão de textos, né? Então a gente atua tanto depois do protocolo, né? Quando os vereadores protocolam os projetos, todos esses projetos passam pelo nosso setor aqui na revisão. E também a revisão que a gente faz depois que esses projetos são aprovados pelo plenário. Então, também a gente faz revisão de outros textos, né, pauta, ementário, alguns textos administrativos. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho aqui na CRPR. Pode-se dizer que a revisão final, né, a última conferência, são vocês que fazem? Isso. Todos os projetos aprovados pelo plenário, né, os projetos que são aprovados em turno único ou em segunda discussão, eles passam pelo nosso setor aqui e aí a gente faz a conferência desse texto, a revisão. É uma revisão um pouco mais limitada, porque a gente precisa respeitar aquilo que foi aprovado em plenário, né? Então a gente tem uma certa limitação aí para fazer alterações no texto, e então a gente faz uma revisão com muito cuidado.
e depois encaminha aí dá o encaminhamento devido desses projetos. E o que conta essa revisão? Ortografia, questões gramaticais? Questões gramaticais como um todo, né? O que a gente busca é sempre tentar não alterar o sentido do texto, principalmente nessa revisão após a aprovação em plenário, porque quando a gente faz a revisão depois que o projeto é protocolado, essa revisão, ela é submetida, né, esse texto revisado, ele é submetido a uma análise do vereador. Então ali a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para fazer algumas alterações, sempre mantendo o sentido do texto, a gente preza muito por isso, né? Mas algumas vezes a gente precisa resolver uma questão ali que é um pouco mais delicada, só que de qualquer forma o vereador ele precisa aprovar ou rejeitar essa versão revisada, então a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade. Já no autógrafo é difícil, porque isso não passa por uma deliberação depois que a gente faz a revisão, né? Então a gente busca alterar o mínimo possível, só aquilo que é estritamente necessário, e aí a gente avalia essas questões gramaticais e também a técnica legislativa, né? Com base numa lei federal complementar. Então a gente sempre busca adequar o texto à norma culta da língua portuguesa e à técnica legislativa, mas sempre respeitando alguns limites aqui que a gente tem. E quais são os principais desafios em comandar, né, essa coordenadoria aqui, Cláudia? O processo legislativo como um todo, ele precisa assim, de muita atenção de todo mundo que está envolvido ali, né? Então aqui nós somos em 11 e nós atuamos em várias frentes, né? A gente tem ata, a gente tem transcrição, a gente tem revisão de projeto, a gente tem a elaboração, né, desses textos que são aprovados em plenário, a gente tem publicação no Diário Oficial das pautas, decretos legislativos, resoluções, emendas à lei orgânica. Então, assim, são muitos trabalhos. Então, eu acho que o maior desafio é essa atenção, nesse gerenciamento de todas essas atividades, né? Somos em 11 aqui, então gerenciar todas essas atividades, analisar os prazos e também o gerenciamento de pessoas, né? Que a gente não pode se esquecer disso, né? Que um coordenador, ele não lida só com uma questão ali processual, né? Tem um gerenciamento de pessoas também, inclusive quando a gente faz, né, capacitações, a gente de liderança, a gente tem que, né, ficar muito atento a isso também. Então é um desafio duplo aí de gerenciar processos e gerenciar pessoas também. Cláudia, muito obrigado por poder contar um pouco mais aqui no Por Dentro da Câmara sobre a sua coordenadoria, né? A coordenadoria de registro parlamentar e revisão. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço e espero que as pessoas, né, a partir dessa conversa, entendam melhor aqui o nosso trabalho no DIAL, né, o que a gente faz, e agradeço aí pela oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigado, viu? E pessoal, agora a gente vai conversar com o Eduardo Ilanes, coordenador de atendimento ao plenário. Pessoal, e por último, eu estou aqui com o Eduardo Ilanes, né? Ele que é o coordenador de atendimento ao plenário, ele que coordena a coordenadoria, né, de atendimento ao plenário, a última coordenadoria da Diretoria de Assuntos Legislativos. Eduardo, conta mais para a gente, né, um pouco mais sobre o trabalho que é feito aqui nessa coordenadoria. Então, nosso trabalho, o que é? É toda a parte de matérias que vão entrar na sessão, e tanto que vão ser apresentadas, protocoladas lá na hora, quanto as que retornam, tudo é a gente que cuida. A gente cuida também da sessão, do assessoramento que faz ali com o presidente, para o primeiro secretário, segundo secretário, sou eu e mais 2 funcionários, que vamos auxiliar toda a mesa, toda a parte de documentação ali junto com a procuradoria, né? E a gente cuida também da pauta, da pauta, é a gente que cuida, a gente faz a pré-pauta, na verdade, uma sugestão de pauta, que é a gente aqui, a gente seleciona, a gente tem alguns projetos que já estão aptos para serem colocados na ordem do dia, que são os projetos que já tem o parecer, já tem estudo, já está tudo elaborado.
a gente vai escolher dentro desses vários projetos que tem, vamos escolher alguns deles. E daí, nisso, a gente manda lá para a presidência e eles vão dar o ok ou não, se eles concordam com essa pauta, se eles querem que retirem algo ou que coloque mais algum projeto, eles que vão dar esse ok final. Mas a gente começa a encabeçar isso daí, essa pauta. Todas as reuniões ordinárias vocês estão presentes, então? São todas, que elas são segunda e quarta-feira, a partir das 18 horas, né? E é o horário que termina, o máximo é às 11h15, né? Mas elas podem terminar antes, daí depende da discussão, como que vai estar colorado ou não, esses projetos. E daí é segunda e quarta-feira, a partir das 18 horas. E tudo, então, que vai para as reuniões ordinárias passa aqui pela coordenadoria? Sim, aqui é o ponto final da diretoria, né? Que nem começa os projetos, os requerimentos, indicações, tudo começa ali na CPL, e depois a CPL passa para revisão, passa para a CAC, a coordenadoria aqui do lado, que é de apoio às comissões, passa para eles e depois vem para a gente, mas já vem tudo certinho, tudo elaborado, tanto os projetos quanto os outros documentos, requerimentos, moções também. Aqui é o final antes de ir para as reuniões. É uma coordenadoria que o trabalho dela é muito importante, né, Eduardo? Sim, eu considero muito importante aqui. Ela é fundamental, né? Porque aqui é o ponto final e a gente não pode errar. Porque se saiu errado daqui, vai estar errado na sessão. E se estiver errado na sessão, aí você pode travar um projeto, você pode travar um requerimento, alguma coisa assim. Então a gente não pode errar. E eu acredito que é um trabalho, né, muito minucioso, como também de algumas outras coordenadorias que eu já conversei aqui, né? É um trabalho muito minucioso, né? Como você falou, não pode ter nenhum erro, né? Isso, exatamente. A gente não pode errar em nada, por isso que eu sempre, ou eu, ou algum dos outros funcionários, colaboradores que estão comigo, que faz um trabalho e depois eu passo pelo menos para no mínimo um, se possível 2, para dar uma revisada, corrigir, para ver que não tenha nenhum erro. E a gente estava conversando antes, né? Fazem quase 10 anos que você está aqui na Câmara? Isso, quase 10 anos. Vai fazer ano que vem, no meio do ano, em junho, dia 27, se eu não me engano. Daí vão fazer os 10 anos aí, estão esperados aí. E como que é para você ser coordenadora de atendimento ao plenário? Eu gosto bastante da minha função. É uma função, eu acho, gratificante. E eu gosto desse ritmo, ela é bem acelerada, principalmente nas reuniões ordinárias ali, é intenso, e eu gosto disso, eu gosto de estar intenso ali, porque vira e mexe vai ter algum projeto que é polêmico, alguma coisa assim, e é uma correria, é um vai e vem ali, e eu gosto dessa agitação. Para mim é prazeroso, e eu faço com uma satisfação enorme. Eduardo, muito obrigado por essa entrevista, né, de poder contar um pouco mais para o pessoal que está em casa sobre a coordenadoria de atendimento ao plenário, né, poder contar um pouco mais sobre esse setor aqui do Legislativo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, então, muito obrigado, né? A gente encerra aqui esse episódio do Por Dentro da Câmara, que dessa vez foi sobre a Diretoria de Assuntos Legislativos, que engloba as 4 coordenadorias, né? A de Registro Parlamentar e Revisão, a de Atendimento ao Plenário, que é aqui o setor do Eduardo, a de Apoio às Comissões e também a de Processos Legislativos. Um abraço, até o próximo Por Dentro da Câmara.